Olá, mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. E aí hoje eu vou falar de uma dúvida bem frequente entre os pacientes quando chegam no consultório. Na verdade, muitos pacientes já chegam com o diagnóstico de adenoide. Bom, será que é adenoide mesmo que você tem? Quando você chega aqui e fala, não, estou sofrendo de adenoide. A primeira coisa, em adulto, esse diagnóstico é uma exceção, na verdade. Não é comum você encontrar hipertrofia do tecido adenoidiano no adulto. O que nós vamos encontrar com mais frequência em pacientes, né, já passaram da adolescência aí? Então, vamos falar de pacientes de 14, 15 anos para até a vida adulta. Então aqui nós vamos ter o septo nasal, que é essa parte formada por cartilagem e osso, que fica bem no meio do nariz. Então, se você olhar por aqui e por baixo, no meio do nariz, você vai ter o septo nasal. Esse septo nasal, ele pode ser retinho, como nessa primeira figura aqui, ou ele pode ter desvio de duas formas principais. A primeira é formando um esporão, como essa figura aqui, a letra C, e aí ele forma como se fosse um esporão mesmo. Então, em vez dele ser retinho aqui, ele vai criar um bico, formando um esporão para o lado, podendo encostar em alguma estrutura lateral do nariz, e com isso, muitas vezes, ou obstruir a drenagem de secreção que é produzida, ou causando dor, a famosa cefaleia rinogênica. Mas isso aí já é um capítulo à parte, tá bom? A outra forma de você ter um desvio de septo nasal é quando essa cartilagem daqui, como está na figura D, ela sai da canaleta. Bom, se você observar, tem uma parte óssea na parte inferior do septo e é ela que sustenta a parte cartilaginosa. Então, se essa parte cartilaginosa ela for desviada para um lado ou para o outro, ela sai da canaleta, formando o que a gente chama de uma crista nasal, que também é um desvio de septo nasal. Então, você, quando na vida adulta, pode ter um desvio de septo nasal ou um aumento do corneto nasal, que são essas estruturas que nós temos normalmente. Todos nós vamos ter os cornetos nasais, a não ser que ele tenha sido removido cirurgicamente, ou por algum trauma, ou de alguma outra forma. Mas é comum a presença dos cornetos nasais. Então, muitas vezes, a criança vai no pediatra, ou o adulto mesmo vai em algum médico, ele olha essa região anterior do nariz, das fossas nasais, vai ver essa carne aqui aumentada, mas só que essa carne, ela não é a adenoide, ela é o corneto nasal. O que aumenta o corneto nasal? É justamente a inflamação crônica, né, dessa mucosa nasal aí. Então, o que é mais comum? É a rinite, que pode ser alérgica e não alérgica. Então, um paciente que tem um corneto nasal aumentado, a gente já vai pressupor que ele sofre de algum tipo de rinite. E aí pode ser uma rinite alérgica ou pode ser uma rinite não alérgica. Quando a gente está falando de adenoide, aí a gente vai falar, vou pegar um modelo anatômico aqui, então nós temos a entrada aqui do nariz, aqui seriam os cornetos nasais, né? Então, corneto nasal inferior, corneto nasal médio, corneto nasal superior, e tem alguns sortudos que ainda vão ter o corneto nasal supremo lá para cima no nariz. Quando a gente fala de adenoide, a gente está falando da hipertrofia, ou seja, do aumento desse tecido posterior aqui do nariz, tá bom? Então, isso aqui vai acontecer mais comumente na infância. Logo no início da infância, esse tecido, às vezes ou por alergia, ou por infecções recorrentes, ou por algum estímulo de inflamação crônica, ele vai aumentando, 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 até que ele pode chegar a obstruir completamente essa parte aqui posterior do nariz. E olha só,
Esse buraquinho aqui é o que a gente chama de tuba auditiva. Então, pacientes com hipertrofia de adenoide, eles podem ter alguma alteração também na parte do ouvido, tá bom? Então, fica atento para isso aí. Então, adenoide fica nessa região bem posterior nasal. E quando a gente fala de desvio de septo e hipertrofia de corneta, vai ficar nessa parte mais anterior aqui. Então, geralmente, quando você vai numa consulta, o médico vai avaliar seu nariz aqui pelo vestíbulo nasal. Dificilmente ele vai dar um diagnóstico de adenoide logo de cara aqui, tá bom? Então, provavelmente essa carnezinha aí que você viu é o corneto nasal ou pode ser um desvio de septo nasal que você identificou aí no exame físico de praxe aí. E aí, eu queria mostrar para você isso aí na prática. Então, bora dar uma olhada ali, fazer uma nasofibroscopia? Bom, então vou mostrar aqui como é que é simples o processo. Então a gente vai entrar aqui na fossa nasal. Bom, pessoal, essa é a imagem do exame. Então, aqui a gente tem o corneto nasal, é aquela carne que eu mostrei. Olha, secreção, estou vindo de um resfriado, não vai ter secreção aqui. Essa parte daqui é o septo nasal, tá bom? A parte do meio. Aqui, ó, esse buraquinho é a tuba auditiva, que eu estava falando para vocês aqui. E aqui a gente já está na nasofaringe, descendo um pouquinho mais, vamos chegar lá na laringe. Bora lá! Um pouquinho de secreção, saindo do resfriado, comum. Também tem rinite. Bom, epiglote. E aí aqui a gente já vê a prega vocal, já no finalzinho do exame, tá bom? Então, se não deu para visualizar bem logo no início do vídeo, isso é o que eu estou falando. O septo nasal, ele tem uma parte cartilaginosa, uma parte óssea. A parte cartilaginosa vai repousar em cima da parte óssea. No septo normal, você tem aqui a parte cartilaginosa, os cornetos nasais e aqui a parte óssea. Você pode ter dois tipos de desvio. Um é o esporão, quando ele vem, cria tipo um esporão, vai para o lado, pode bater aqui em alguma estrutura lateral e volta. Esse outro é quando a parte cartilaginosa ela vai sair completamente da canaleta, que é essa parte óssea de baixo aqui. E aí é quando a gente tem a formação das cristas, tá bom? Então, espero aí ter contribuído mais uma vez com vocês e agradeço a todos aí esse tempinho aí que conseguiram acompanhar a gente aqui no canal.